Bem, então, a aula de hoje é sobre determinação físico-química na indústria de alimentos, levando em consideração o pH. pH, ou seja, potencial hidrogênio iônico, é inversamente proporcional à atividade de íons hidrogênio. Sendo assim, a definição de pH é o quê? pH é igual menos o logaritmo da concentração de íons hidrogênio. Qual a importância da gente medir o pH? Deterioração. Então, alimentos que têm muito micro-organismo crescendo, em geral, vai ter um pH baixo. Por quê? Porque esses micro-organismos liberam ácido. Por exemplo, ácido lático, ácido acético. Então, são o quê? São substâncias que vão diminuir o nosso pH. Também relacionado à atividade das enzimas, né? As enzimas normalmente trabalham num pH ideal, textura de geleias e gelatinas, retenção do sabor e odor de frutas, estabilidade de corantes artificiais, verificação do estado de maturação das frutas, ou seja, a fruta verde costuma ser mais ácida. Conforme a fruta vai amadurecendo, o pH dela vai aumentando, ou seja, o ácido dela vai sendo transformado em açúcar. E também é importante na escolha da embalagem. O pH-metro, esse aparelhinho aqui, ó, é o equipamento, obviamente, utilizado para a gente medir o pH. Ele é constituído de 2 eletrodos, um de referência e um de medida, e um galvanômetro ligado a uma escala de unidades de pH. Então, a gente vai ter o pH de bolso, conhecido como de bolso, né? E o de bancada, certo? Normalmente, o de bancada é melhor. Porém, se a pessoa está, sei lá, vai fazer um trabalho de campo, né? Vai no pomar, ver se a fruta tá ácida ou não está ácida, ou vai, sei lá, no meio do canavial, ver como está o pH do suco da cana. Então, ela leva esse de bolso aqui, tá? Mas o de bolso é piorzinho, né? O melhor mesmo são os de bancada aí. São esses de baixo aí. Então, ele consiste em um eletrodo acoplado a um potenciômetro. O medidor de pH é o milivoltímetro com uma escala que consegue converter o potencial do eletrodo em unidades de pH. Então, algumas coisas importantes aí em alimentos, né? Alguns alimentos a gente pode ler diretamente. Produtos líquidos, né? Suco, vinho, bebidas em geral. É só uma questão de você pegar e ler diretamente. Se o seu alimento tiver o quê? Tiver gás, por exemplo, refrigerante, então é que nem acidez. A gente viu ontem. A gente pega o refrigerante, vamos supor, né? Faz uma agitação mecânica, pode ser com um bastão, né? Tira esse pH, desculpa, tira o gás, o CO2, que é o gás, né? O gás carbônico. Por exemplo, uma cerveja, né? Que tem gás, gaseificada. Agita ele, né? Com um bastãozinho, tira o gás, depois disso faz a medição do pH. Outra coisa importante, homogeneização da amostra, né? Então, por exemplo, bebidas com polpa devem ser agitadas antes, né? Para quê? Para misturar, porque muitas vezes a polpa está decantada, está lá no fundo. Então, fazer uma agitação aí mecânica, né?
para medir o pH. Uma vez que a polpa lá embaixo e o líquido aqui em cima pode ter pHs diferentes. Então, sempre homogeneizar a amostra, isso é importante. Produtos secos, farinha, pão, macarrão, biscoito, como a gente mede o pH? Normalmente faz uma suspensão 10%. Então, 10 gramas do produto, coloca em 100 ml de água e faz o pH do líquido. Lembrando que a água, teoricamente, é para ter pH neutro, pH 7. Então, a água não vai interferir na sua análise, tá? Então, isso daí, 10%, dilui em água e faz a aferição ali com o pH. Bebida alcoólica. Dependendo da bebida, se for um coquetel, nossa, como que chama? Aquelas bebidas que vem suco misturado. Enfim, às vezes a bebida também não é homogênea, né? Então faz sempre uma agitação antes, né? Para quê? Para pegar o pH ideal, né? Porque às vezes é a mesma coisa que antes, o álcool está sobrenadante, tá? Então faz sempre agitação, sempre fazer agitação bem antes do produto para você homogeneizar bem o seu produto, né? No caso de produto sólido, mas com umidade, por exemplo, o queijo fresco, deve ser macerado e homogeneizado. Nesse caso, se ele tiver bastante umidade, você nem precisa colocar água nesse caso, tá? Porém, o legal é você fazer o quê? Fazer 3 medições. Então, você pega o eletrodo, enfia ele dentro da massa uma vez, mede o pH. Enfia o eletrodo em um lugar diferente, mede o pH de novo. Ele faz uma terceira vez no outro local da amostra, mede o pH de novo, para ver se está dando o mesmo valor. Se der aproximadamente o mesmo valor, faz uma média, aí soma e divide por 3. Com relação à importância no processamento, então a gente considera o quê? Alimento com pH inferior ou menor que 4,5, a gente considera alimento ácido. Tomates, picles, frutas em geral. São alimento ácido. Alimento com pH maior que 4,5, a gente considera alimento com pouca acidez. Então, o pH é maior, né? Então, menor de 4,5, ácido. Acima de 4,5, pouco ácido. Ou baixa acidez. Ervilha, milho, feijão, carne. Uma medida importante são alimentos que são armazenados. Por exemplo, palmito. Palmito, a gente tem um sério risco de crescer a bactéria Clostridium botulinum, tá? Por quê? Porque os esporos dessa bactéria são tolerantes à autoclave, olha lá, 121 graus por 20 minutos. Então, você, quando esteriliza o palmito, você até mata a bactéria, mas os esporos sobrevivem, certo? Então, o que a lei, já uma lei de 1999, preconiza? Ela fala que o palmito deve ser adicionado de ácido cítrico ou ácido acético. Por quê? Para deixar esse pH menor que 4,5 e não ter o problema do crescimento do Clostridium botulinum. Certo? Então, esses frascos de palmito, que normalmente são embalagens de vidro, né? São adicionados do quê? De ácido. O ácido cítrico, que é o mais utilizado, ou o ácido acético. Então, a função desse ácido é deixar o pH menor que 4,5 e não permitir o crescimento do Clostridium botulinum, cujo esporo resiste até a autoclave. Uma outra maneira de você
medir o pH são métodos colorimétricos, que possuem indicadores, os quais produzem ou alteram sua coloração em determinada concentração de íons hidrogênios. Então, aqui você tem um exemplo aqui, ó. Violeta de metila. pH baixo, ele é amarelo. pH alto, ele é púrpura. E assim vai. Sei lá, laranja de metila. pH baixo é vermelho. É esse valor aqui. pH alto, ele fica amarelo. Fenolftaleína. pH baixo, a gente viu ontem, era incolor. pH acima de 8,2, ela fica rosa carmim. Lembra que a gente viu ontem isso aqui, ó. Fenolftaleína. Inclusive, ele falou no vídeo, né, que a pH até 8,1, ele tinha falado ontem, era incolor. A partir de 8,2, fica azul. Fenolftaleína. Lá embaixo, só para dar alguns exemplos, né? Azul de tornassol. pH baixo é vermelho. pH alto é azul roxeado. Então, conforme o seu indicador, ele muda de coloração conforme muda seu pH. Aqui não tem. Aqui não tem. Por isso que existem, a gente vai ver ali no vídeo depois, aquelas tira de pH, que a gente coloca a tira dentro da solução, né? Normalmente ele tem uns 5, 6 corantes ali que vão mudando de cor conforme o seu pH. Ou seja, é um papelzinho ali, a gente vai ver daqui a pouco. Mas, por definição, a gente pode considerar isso daqui, ó. O 7 é o pH neutro, vai guardar esse valor. Abaixo de 7 é ácido. Acima de 7 é básico. Básico ou alcalino, sinônimo. Básico é sinônimo de alcalino. Detalhe, por exemplo, o ácido. Então, pH1 é um ácido meio mais ácido do que o pH 6. Então, abaixo de 6 é ácido. Mas aqui, 6 é pouco ácido, 3 a 4 é médio e 1 fortemente ácido. Então, conforme mais à esquerda aqui, né, é mais ácido. E o mesmo vale para o básico. Então, o 8, o 9 já é básico, o alcalino, mas é fracamente básico. O 11, 12 é médio e o 13, 14 fortemente básico, o alcalino. Então, aqui, escala máxima de basicidade, ou alcalinidade, é o 14. E a escala máxima mais ácido, a escala máxima da acidez é 1. Então, assim, em torno de 7, pH neutro. 7,5. 7,5 levemente básico. 6,5. Pouco ácido. Basicamente neutro. Né? Então, o pH-metro, o que ele faz? No que ele consiste? É um eletrodo que é acoplado a um potenciômetro que vai medir a diferença de potencial, o DDP. Então, o pH-metro consegue transformar o valor do potencial do eletrodo em unidades de pH. Quando é submerso na amostra, o eletrodo gera milivolts, ou seja, a diferença de potencial, que são convertidos na escala de pH. O pH-metro usualmente vai de uma escala de 0 a 14. Então, você vai ter o eletrodo de referência, normalmente possui um cloreto de prata dentro dele, e o eletrodo indicador, que é de vidro. Um dispositivo para
leitura do potencial, o qual vai medir a concentração de íons hidrogênio. Então, pH-metro, no final das contas, o que ele faz? Mede a concentração de íons hidrogênio da sua amostra. Certo? Então, aqui os dois eletrodos, ó. O eletrodo do pH de vidro possui dentro dele uma solução de ácido clorídrico ou uma solução tamponada, como a gente já viu ali, de cloreto de prata. Isso aqui, ó, cloreto de prata. Em contato com o eletrodo de referência interno. O sensor do pH é situado na extremidade do bulbo, constituído por uma membrana de vidro, que hidratada forma uma camada de gel externa seletiva de íon hidrogênio. Então, aqui, ó, o eletrodo de referência aqui embaixo. E aqui a membrana de vidro. Solução estável e conhecida. Então, o que acontece é que forma-se o quê? Então, eletrodo de vidro, né? E o eletrodo de... Forma-se uma diferença de potencial entre os dois eletrodos. Então, essa diferença de potencial que vai ser medida e transformada em pH. Então, olha o que você tem ali, ó. Eletrodo de vidro e aqui o eletrodo de prata. Tudo isso lá na ponta do pH. Daí, essa intensidade de tensão, diferença de potencial, é convertida em pH. Calibração. A gente vai ver ali, indústria que usam muito, fazem amostra, que fazem leitura direto, né? O certo, o ideal seria calibrar a cada 2 horas, o que é um exagero. Em laboratório, normalmente, calibra-se uma vez por semana, tá bom? Mas também você pode calibrar ele todos os dias, né? Todo dia de manhã também, tá bom? Mas se você não usa ele muito, né? Pode calibrar ele uma vez por semana. Para calibrar, vamos utilizar 2 tampões. Mas a gente vai ver ali no vídeo como é essa calibração. Mas um tampão pH 4,005 e outro tampão pH 7. Lembrando que o eletrodo não deve ser mantido fora da solução para evitar o ressecamento da membrana. Então, aí as aplicações, né? Em sistemas aquáticos, para medir o quê? A acidez das águas. Em agricultura, medir o quê? A acidez do solo. Só lembrando aí que o nosso solo de cerrado, onde é o cerrado? O cerrado é tudo aquele solo da região centro-oeste, né? Mato Grosso do Sul, Goiás, lá é tudo cerrado, né? E o solo de cerrado é um solo muito ácido, certo? Então, até algumas décadas atrás, alguns anos atrás, décadas, pode considerar assim, a agricultura não era muito boa nessa região. Hoje a gente sabe que produção de soja, milho, é tudo no cerrado, né? Algodão. Por quê? Porque o solo é ácido, mas isso é facilmente resolvido aplicando cal, certo? Então, que você aplica o cal, você aumenta, diminui a acidez do solo. Daí sim você consegue o quê? Produzir muito lá. Hoje em dia são as maiores produtoras de grãos, né? São as regiões desse cerrado. Certo? Nos seres vivos, acidez, né? Suco gástrico, na indústria, alimentos, laboratórios. E a gente tem essa planta aqui, a hortênsia, né? Que em solo ácido,
suas flores são azuis. Em solo alcalino, as flores são cor-de-rosa, solo básico. Então, qual a metodologia? Primeiro passo, ligar o pHmetro, se ele estiver desligado, né? Esperar um pouquinho estabilizar, não pode chegar utilizando ele, espera um pouquinho, tá? Verifica os nível de eletrônitos dentro do eletrodo, pega aí o quê? As soluções tampões e faz a calibração. Tampão 7 a 4 para as soluções ácidas e 7 a 10 para as soluções básicas. Acerta as temperaturas. Ideal trabalhar sempre com a amostra 20 graus, né? 20 graus sempre é o padrão. Utilizar água destilada para lavar o eletrodo antes de fazer qualquer medida. Então, mesmo se ele estava lá desligado, né? Sempre lava ele, seca com cuidado para não danificar o eletrodo, né? Preferência, só encosta ali um papel higiênico, bem devagar, para não danificar. E determina o pH da amostra. Fonte de erro. O erro alcalino, quando o eletrodo é sensível a cátions além do hidrogênio, o tipo de eletrodo, né? O resultado pode ser um pH mais baixo que o real. Erro ácido, depende da atividade de água. Soluções muito ácidas acabam o quê? Dissolvidas em água, né? Podem solvatar prótons, dando um erro positivo. Tampão, né? O tampão também tem validade. Então, o tampão utilizado na calibração pode ser mal preparado ou já estar velho, tá bom? Então, o tampão que normalmente fica na geladeira, né? Mas a pessoa vai utilizando aí durante 1, 2, 3, 4, 20 anos aí Então, o certo é ir preparando o tampão aí, pelo menos aí a cada 6 meses, né? E o potencial varia com a temperatura. Alguns pHmetros já trazem o quê? Um dispositivo que corrige a temperatura. Então, você trabalha aí, alguns mais automatizados, né? Você pode trabalhar aí com 25 ou 15 graus, não sei, uma temperatura diferente de 20 graus, e ele já faz essa correção aí, como se tivesse 20 graus. Desidratação. Então, não deixar o quê? Quando estiver desligado o pHmetro, não deixar sem água. Por quê? Porque pode tornar o eletrodo, a membrana do vidro, insensível ao íon H+. Então, esses são os cuidados com o eletrodo. Manter sempre dentro de água, manter o eletrodo cheio com KCl, isso internamente, né? Normalmente não fazemos isso no laboratório, tá? Mas às vezes começa a dar problema no seu pHmetro, daí você manda ele para arrumar. Daí lá eles vão o quê? Vão encher o eletrodo com cloreto de potássio. Manter o eletrodo ligado, porém sem tensão quando estiver fora da solução. O aparelho fica ligado, porém fica em stand-by, né? E ao trabalhar com solvente, com gorduras, vai medir o pH do óleo, da banha, não sei, da manteiga, né? Após ele estar engordurado, lavar ele com solvente. Para retirar essa gordura aí, né? E após lavar ele, sim, colocar na água destilada. Então, não tem muita novidade hoje. E a gente vai ver.
E ele fala como é feita, alguns cuidados que devem ser tomados com o eletrodo. Está sem áudio, né? Um minuto só que eu vou pôr o áudio aqui. Sem áudio. Água em estações de tratamento de efluentes, especialista em vendas da empresa Hanna Instrumentos Brasil, e venho hoje falar com vocês da apresentação. Vou falar de três assuntos básicos. São os princípios do pH, as aplicações e os cuidados que devemos ter com o eletrodo de pH. A sigla pH significa potencial hidrogeniônico, que é uma escala logarítmica que mede o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma determinada solução, como podemos ver na escala abaixo. A escala compreende valores de 0 a 14, sendo que 7 é considerado o valor neutro. O valor 0 representa a acidez máxima e o valor 14 a alcalinidade máxima da solução. Valores abaixo de 0 ou superiores a 14 também podem ser verificados em algumas substâncias. Separei aqui para vocês alguns valores de pH de substâncias mais conhecidas no nosso dia a dia, como por exemplo o vinagre. O vinagre é uma solução ácida que tem um valor ali próximo de 2,9. O refrigerante também tem um valor bem ácido, um valor próximo de 2,5. A saliva humana tem um pH neutro, né? Ali em volta de 6,5 e 7,4. A água natural de consumo humano tem um pH neutro também próximo de 7. A água do mar tem um pH 8, mais ou menos, dependendo da região. E também o cloro, que é uma solução alcalina, tem um pH 12, um pH alto. A leitura de pH por eletrodo consiste em medir a diferença de potencial entre o lado interno, que é o eletrodo de pH, né, e o lado externo, que é a sua amostra. Atualmente, os eletrodos de pH mais usados são os eletrodos combinados. O que são os eletrodos combinados? Onde a referência e o indicador se encontram-se no único corpo. Como eu separei aqui para vocês, nós podemos ver a referência. No caso desse eletrodo, é uma referência dupla com cerâmica simples. E o indicador, que é um bulbo de vidro esférico. O bulbo de vidro, ele detecta os íons de H+, da solução, e gera uma tensão elétrica de aproximadamente 59,2 mV por unidade de pH, isso a 25 graus Celsius, porque a temperatura também tem influência no pH. A solução padrão de pH 7, se nós pegarmos uma solução tampão de pH 7,01, ela corresponde ao valor de 0,00 mV. Esse valor ele pode ser aceitável entre menos 25 mV até mais 25 mV. A solução padrão de pH 4,01, ela corresponde ao valor de 177,48 mV, também aceitando a mesma variação entre menos e mais 25 mV. Determinação do teste de slope. Como é feita a determinação do teste de slope? A determinação do teste de slope é feita pela seguinte forma. Você vai pegar o seu eletrodo e vai fazer a leitura do pH da solução padrão de pH 4,01. Esse valor de milivolt você vai colocar nessa equação. Depois você vai pegar o seu eletrodo com o seu equipamento e vai fazer a leitura da solução padrão de pH 7,01. E vai subtrair do pH 4,01 e dividir pela essa constante de 1,7748. Esse resultado que ela vai te dar um resultado em porcentagem. O que quer dizer esse resultado para a gente na prática? Na prática, ele permite a gente determinar as condições do eletrodo. Coloquei aqui para vocês, por exemplo. Então, isso é para fazer a calibração do aparelho e ver se o eletrodo está bom. Daí é uma conta matemática. Esse resultado der maior do que 96%, nós podemos considerar que esses eletrodos são novos.
Se esse valor de slope der entre 90% e 96%, nós podemos considerar que o eletrodo está em boas condições. Já se esse valor der entre 80% e 90%, nós devemos realizar uma limpeza profunda no eletrodo. Já se esse valor der menos do que 80%, significa que o eletrodo está em más condições e é necessário realizar a troca. Quais são os 3 pontos importantes para atender uma aplicação do seu eletrodo? Você vai ter um processo e precisa saber qual é o eletrodo ideal. O que nós precisamos tomar em consideração? Primeiro, o corpo do eletrodo, qual material é feito o eletrodo, a sua referência, como que é a referência do eletrodo, e também o indicador, como que é o indicador do eletrodo. Nós temos aqui diferentes tipos de indicadores e diferentes tipos de referências. Tá? Eu separei aqui para vocês. Ó, nós temos o indicador de ponta esférica, indicador de ponta cônica e indicador de ponta plana para superfícies. Nós temos as referências porosa de cerâmica, referência de fita, referência porosa de PT-FE e a referência aberta. Temos aqui alguns materiais também que é feito os eletrodos. Qual eu destaquei aqui? Os eletrodos de resina Ultem, de PVDF, PVC, aço inoxidável, titânio e o mais usado de vidro. A medição do pH é uma das análises mais utilizadas nos processos gerais. E eu separei aqui também os principais segmentos que utilizam a leitura de pH no seu processo. Ele é muito utilizado essencialmente em estações de tratamento de água, em estações de tratamento de efluentes, em análises ambientais, laboratórios, processos industriais e também na indústria alimentícia. Bom, eu dou destaque a esses eletrodos que eu vou apresentar para vocês agora, nos próximos slides, que são os eletrodos que têm aplicações mais universais e são os mais utilizados para cada segmento. Por exemplo, em estações de tratamento de água e efluentes, os mais utilizados são o HI 1006 e o HI 1297. O eletrodo de pH HI 1006, ele é indicado para uso em águas residuais industriais, para neutralização química, para água potável, desmineralização e amostras de baixa condutividade. Por quê? Ele possui uma ponta plana, que isso facilita a passagem do fluxo de água e impede o acúmulo de resíduos no sensor, no bulbo de vidro. Ele tem uma junção simples de PT-FE, que é uma junção que permite uma grande área de contato com a amostra, e o corpo dele, o material do corpo, é de PVDF, um material super resistente. O HI 1297, ele é indicado para uso em águas residuais industriais e em tratamentos de águas também. A diferença dele é que ele possui uma ponta cônica, a junção simples de fita e o material do corpo dele é em titânio. Tá? Dependendo da sua aplicação, se você for utilizar o eletrodo em processo ou em campo, aí você tem essas duas opções para escolher e mais uma gama que nós temos também no nosso catálogo. Nas análises ambientais, os mais utilizados, que são os mais universais, é o HI 1230, que ele é indicado para uso em campo. Ele possui uma ponta esférica, ele tem uma junção dupla de cerâmica e o material do corpo dele é em resina. Nós temos também o HI 1297, que é indicado para uso em águas residuais industriais, tratamento de águas e análise em campo, por ele possuir uma ponta cônica, junção simples e material do corpo em titânio. É o mesmo do slide anterior que eu tinha apresentado, que é utilizado em processos. Para laboratórios, nós indicamos aqui o mais utilizado, que é o HI 1131. Por que ele é o mais utilizado? Por ele possuir um corpo em vidro, ele tem uma junção simples de cerâmica, que é de fácil limpeza, e a ponta esférica, que é a ponta que utiliza para soluções aquosas em geral. Nós temos também o HI 1043. Qual que é a diferença dele para o anterior? É que ele possui uma junção de cerâmica tripla. O que essa junção permite?
permite que tenha maior contato entre a referência do eletrodo e a amostra. E ele é indicado para hidrocarbonetos, ácidos e bases fortes e soluções de alta condutividade. Temos aqui um outro modelo também, que é utilizado em laboratório, indicado para biotecnologia. Ele possui uma ponta esférica, mas a junção dele é aberta, por ele possuir uma ponta muito fina. O material do corpo também é em vidro, onde dificulta a contaminação do eletrodo com a amostra. Para processos industriais, os mais utilizados são os eletrodos HI1006, HI1002. O 1006 eu já apresentei para vocês, por ele possuir uma ponta plana e poder ser rosqueado em tubulações. E o HI1002, a diferença que ele tem é que ele tem uma ponta esférica, mas a junção também é de PTFE e o material do corpo é de PVDF. Ele é utilizado muito em torres de resfriamento, em banhos galvânicos e em processos geral. Na indústria alimentícia, nós temos uma enorme gama de eletrodos indicados para os mais variados tipos de aplicação. Por exemplo, o eletrodo FC100, que é indicado para leites, por ele possuir uma ponta esférica, que é para soluções aquosas em geral, onde tem uma maior superfície de contato. Ele tem junção dupla de cerâmica simples, o material do corpo dele é resistente em PVDF e todos os nossos sensores da linha alimentícia atendem à norma HACCP. O eletrodo FC200 é indicado para laticínios em geral, como leite, iogurte e semissólidos. Por quê? Porque ele possui uma ponta cônica e a junção aberta. Então, em semissólidos, isso facilita o contato. O FC220 é indicado para sucos, cremes, frutos, molhos. Por ele possuir uma ponta esférica, que tem uma maior superfície de contato, e uma junção simples também. Continuando na indústria alimentícia, nós temos o FC232, que é uma sonda de pH indicado para carnes. Essa sonda ela possui uma ponta cônica com junção aberta. O material do corpo é em PVDF e também atende a norma HACCP. Esse eletrodo acompanha um acessório que, como vocês podem ver na imagem, é como se fosse uma faca. Uma faca que você rosqueia na ponta do sensor. O que essa faca faz? Ela facilita a penetração do eletrodo na amostra. Por exemplo, se você for colocar o eletrodo diretamente na amostra, o vidro vai ter o primeiro contato com a amostra. Isso corre um enorme risco, na hora da penetração, de quebrar o sensor. Por isso que tem essa faca, onde ela facilita a penetração e também facilita o contato entre a amostra e o sensor para fazer a leitura do pH. O FC240 é indicado para queijos. Qual que é a diferença dele? Ele possui o corpo em aço inoxidável e também tem um corpo mais alongado. O que isso permite? Você, dependendo do tamanho do queijo, você consegue medir até no interior do queijo. E por ele possuir um corpo de aço inoxidável, ele é bem resistente e permite a penetração nos sólidos. Continuando na indústria alimentícia, temos o eletrodo indicado para vinhos, também para cerveja, que tem o material do corpo em titânio, que é um material mais resistente, e também um eletrodo de ponta plana indicado para pele de animais e couro cabeludo, que é mais utilizado na indústria de pele de animais. Como ele possui a ponta plana, ele facilita o contato em superfícies planas. Vou falar para vocês aqui um pouco sobre os padrões de calibração. Nós temos os padrões de calibração convencionais, que correspondem a valores de 1 até 13 de pH, e isso com 2 casas de precisão após a vírgula. Mas também tem os valores milesimais, que são padrões mais precisos, que também vão de 1 a 13, só que tem já fica um pouco mais restrito os valores disponíveis. Esses milesimais têm 3 casas de precisão após a vírgula. Um dos parâmetros-chave mais importantes que nós devemos ter no cuidado com o eletrodo de pH é com a limpeza. A limpeza ela pode ser feita de 2 formas, com solução de limpeza geral e com solução de limpeza específica. Se o seu processo é bem variado, tem as soluções de limpeza geral que atende uma grande parte de aplicações. Mas também, se for um processo específico, temos também as soluções de limpezas específicas, por exemplo, para a indústria de alimentos, tanto ácida quanto alcalina, específica para sangue, para vinho,
para laticínios em geral, queijo e iogurte, específica para agricultura, onde na agricultura o sensor de pH ocorre muito o acúmulo de sólidos no sensor, na leitura de solo principalmente, específico para acúmulo de sais. Temos soluções desinfectantes para algas, fungos e bactérias e também uma solução para limpeza de eletrodos que são utilizados na fabricação de tintas. Os eletrodos podem ficar sujos devido ao uso e produzirão resultados imprecisos se não for realizada periodicamente procedimentos de limpeza geral e específica. As soluções de limpeza eliminam as impurezas e resíduos que ficam na superfície do eletrodo. As soluções de limpeza são para garantir a máxima eficiência, precisão e vida útil do eletrodo, quando utilizado para sua aplicação. A limpeza dos eletrodos deve ser executada regularmente, como preventiva, para assegurar que a junção não esteja entupida, impedindo as leituras de pH. O que isso significa? Durante a medição, ocorre acúmulos de sujeira, tanto no indicador, no vidro, quanto na referência. Se não for tomado o procedimento de limpeza, essa sujeira vai impedir o contato da solução com a amostra, do eletrodo, da solução interna de referência com a amostra e não vai te dar uma leitura de pH precisa. No sistema de limpeza é usada uma solução que é responsável por remover resíduos retidos no corpo do eletrodo, principalmente, como eu já disse, na junção, que é a referência, e no bulbo. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que é feito os procedimentos de limpeza. Primeiro o padrão e depois o de limpeza específica. A limpeza padrão. Primeiro você utiliza água destilada ou água deionizada para fazer a primeira lavagem do sensor. Após essa lavagem, você vai inserir o seu sensor em solução de limpeza geral, com agitação por 30 minutos. O que nós recomendamos? Recomendamos que você tenha um agitador magnético e um becker. Nesse agitador magnético, você vai colocar a solução de limpeza e no becker você vai colocar o seu eletrodo suspenso, para que a agitação faça a limpeza no sensor, facilite a ativação da solução de limpeza no sensor. Após esse procedimento de 30 minutos, você vai tirar o eletrodo, vai lavar novamente com água destilada e vai colocar em solução de armazenamento por, no mínimo, 30 minutos. Esse é o procedimento de limpeza geral. A limpeza profunda, que é também a limpeza específica, primeiramente, é o mesmo processo, você vai lavar, a primeira lavagem é com água destilada, depois você vai colocar em solução de limpeza específica com agitação também, mas só que tem uma diferença no tempo. Esse daqui é até 15 minutos, no máximo. 15 minutos em solução de limpeza específica, porque a solução de limpeza específica é uma solução muito agressiva. Então, se você deixar ela muito tempo no procedimento de limpeza, você pode danificar o sensor. Então, por até 15 minutos em agitação. Após esse procedimento de 15 minutos, lavar novamente com água destilada ou deionizada. Colocar em solução de limpeza geral, com agitação também, só que entre 1 e 2 minutos. Não precisa ser muito tempo, 1 e 2 minutos já é o suficiente. Após esse procedimento, lave novamente com água destilada e deixe em solução de armazenamento específico por no mínimo 1 hora. Essa solução de armazenamento que vai ser utilizada no final do procedimento de limpeza, ela serve para reativar o sensor, fazer um condicionamento da membrana e reidratar a membrana que detecta os íons de H+ na solução. Outro processo-chave que você precisa ter, outro cuidado que você precisa ter com o eletrodo de pH é no armazenamento. Para garantir um bom tempo de resposta e prolongar a vida útil do eletrodo, a ponta do sensor de referência do eletrodo de pH deve ser mantida sempre úmida e nunca deixar essa ponta seca. Sempre úmida. Só que essa umidade você tem que manter com a HI 70300, que é a solução de armazenamento. Uma solução à base de cloreto de potássio, onde é utilizada para armazenar o eletrodo de pH. Eu vou abrir agora esse momento final para perguntas, que estarei respondendo no bate-papo.
selecione a opção OK, pressionando o botão Tutorial do medidor de pH. A. Preparando o aparelho. Coloque a haste de metal na base. Coloque o limitador de altura e, em seguida, o suporte para eletrodo com a presilha voltada para baixo. Encaixe o eletrodo no suporte e conecte o cabo no aparelho. Logo em seguida, encaixe o medidor de temperatura e o conecte ao aparelho. É importante lembrar que é fundamental o medidor de temperatura para a correta leitura do pH do etanol. Após isso, conecte a fonte de energia. B. Ligando o aparelho. Ligue o aparelho através da chave liga-desliga localizada atrás do instrumento. Aguarde a inicialização do aparelho. Em seguida, selecione a opção MED, apertando e segurando a tecla C. Caso o aparelho esteja sendo utilizado pela primeira vez no dia, é necessário fazer uma rápida calibração. Se o aparelho já estiver calibrado, é só seguir os passos para medir o pH da amostra. C. Calibração do eletrodo. Para realizar a calibração do eletrodo, deixe as soluções tampão à temperatura ambiente. Desrosqueie cuidadosamente a tampa do frasco protetor para permitir a saída do eletrodo e retire cuidadosamente o frasco protetor. Posicione o limitador de altura de forma que o eletrodo não toque a base. Isso impede que o eletrodo seja quebrado acidentalmente. Remova em seguida a tampa de borracha. Selecione a opção Cal, pressionando e segurando a tecla C. Limpe o eletrodo lavando com água destilada e secando com lenço de papel limpo e seco. Não esfregue o eletrodo. Em seguida, Essa é a coloque a calibração. solução tampão indicada para a leitura. Neste caso, utilizar inicialmente a solução tampão de pH 7. Introduza o eletrodo até que a junção esteja completamente coberta. Agite levemente e selecione a opção OK, pressionando o botão C. Aguarde a finalização da leitura. Retire o tampão, lave e, em seguida, seque o eletrodo. Insira o eletrodo no próximo tampão de pH igual a 4 e agite levemente o frasco. Para iniciar a leitura, selecione a opção OK, pressionando o botão C. Aguarde o término da calibração com a mensagem Calibração OK. Retire o eletrodo do tampão e, em seguida, lave-o e seque-o. Após isso, o aparelho está pronto para uso e pode ser utilizado várias vezes sem a necessidade de recalibração. Caso o eletrodo não seja usado imediatamente, retorne-o para o frasco protetor. D. Efetuando Essa é a calibração. medidas. Agora para medir. Retire o eletrodo cuidadosamente do frasco protetor. Lave e seque o eletrodo. Coloque o combustível dentro do recipiente de análise. Coloque o eletrodo no recipiente cobrindo toda a junção. Agite levemente. Aguarde 2 minutos e leia o valor de pH que será mostrado no display do aparelho. Se o eletrodo não for utilizado por um longo tempo, retorne o eletrodo para o frasco protetor e coloque a borracha novamente. Nesse caso, ele fez a medida do pH, do combustível, nesse caso, né? Aqui agora a gente vai ter ele vai fazer tanto o pH, tá? Mas também a condutividade elétrica. Para fazer a condutividade elétrica, tem o condutivímetro. A gente vai ver como que é feita essa condutividade. E também o pH.
condutividade do álcool e o pH do álcool. Aqui está o condutivímetro, né? E aqui está o nosso pH. Antes de tirar, você tem que calibrar ele. Para calibrar, a gente vai apertar a tecla de escape, ou escape, como quiser, e segurar. Tem que apertar e segurar. Aí vai aparecer a opção de desligar. Não. Condutividade, né? Leitura. Leitura ou calibrar. Vou apertar seleção e calibrar. Coloca a célula na solução padrão. 1332. A célula, gente, é essa daqui, ó. Solução padrão, cadê? Então, o condutivímetro, que vai medir a condutividade elétrica, também você tem que calibrar ele. Aí ele vai colocar o padrão para fazer a calibração também. Igual o pH, tem que calibrar. Essa daqui, ó. 1332. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o eletrodo daqui, enxugar ele com papel e colocar na minha solução padrão. E dar o Enter. Eu ainda aguardo. Enquanto isso, gente, vamos calibrar nosso pH também. O pH também. Eu vou o eletrodo, enxugar. Um detalhe, viu, gente? Aqui é cloreto de lítio, porque é um pH álcool, eletrodo, certo? Se fosse para medir água ou caldo, aí seria cloreto de potássio. No caso vai ser aqui, ó. Tá vendo? Até escrito aqui é etanol. De médio, cloreto de lítio, beleza? Aí ele é colocado, deixa eu pegar o eletrodo aqui, ó. Tá vendo? Tem esse furinho aqui, ó. Solução colocada aqui dentro. Beleza? Ah, mas como que é que vocês colocam essa solução aí dentro? Aqui a gente usa uma seringa, tá vendo? Aqui, ó. E aqui e injeta. Viu? Então vamos calibrar ela. Né? Esse aí, específico, ele só trabalha com álcool aí, né? Então, vai fazer específico eletrodo para a indústria do etanol. E aí, no caso, é uma usina. Esse daqui para calibrar é simples. A gente vai colocar a solução 4.0. Ah, um detalhe. A solução é essa daqui, ó. 7.0. Essa é a 7.0. E essa daqui, ó, é a 4.01, 4.0. Mas só que aqui o que a gente faz? Coloca nesses tubos. Para quê? Para não contaminar toda aquela amostra, beleza? Então vamos lá. Aqui a tampa é marcada, viu? Tá vendo? Para não trocar nem as tampas. 4.0. Vou colocar e colocar na função de pH. Eu vou aguardar, né? Ele está fazendo a leitura. É. 408, 407. Esse aparelho aí demora um pouquinho mais, porque ele é calibrado manualmente, não é igual o outro, né? Que é automático. Aí, ó, 404. Tá vendo aqui, ó, sensibilidade, ó. 40, tá vendo? Tá dando uma 403. Aí eu vou ajustando aqui, ó, pra baixar, ó. Ó, aqui na sensibilidade, ó. Ela 402. Beleza, 401. Ó. Estabilizou, beleza. Agora, né, vai lavar o eletrodo. Enxugar e colocar 7.0. Estamos no 703. Então vou vir aqui, ó, no ISO dele aqui, ó, e vou abaixar. Vou dando para a esquerda para poder abaixar. Olha lá, 704. Beleza, 7.0. Aí, estabilizou, beleza. Agora vou
tirar, deixa eu tampar aqui. Esse é 7. Né? Vou lavar com água. Enxugar. Vamos voltar aqui agora. Lava a célula e pronto. Bom, também. Aqui já vou lavar. Agora vamos lá para tirar o pH e a condutividade. É simples. Aqui está a minha amostra. Com álcool. Vou erguer aqui o eletrodo. Vou encher aqui, ó. Meio que lavar o eletrodo com a própria amostra. Aí essa amostra aqui eu vou fazer o descarte. E agora sim eu vou colocar a amostra. E dá o Enter. Vamos à amostra? Vamos, dá o Enter. Aqui é a mesma coisa. Tá bom? Aqui no pH. Então vai estabilizando. Aqui, ó. Vou lavar ó, o eletrodo com a própria amostra. Fazer o descarte. Posicionei o eletrodo na amostra. Quando você for tirar o pH do álcool, você tem que colocar aí na função e ficar agitando pelo menos por 30 segundos. Por 30 segundos e entrei em contato com o eletrodo mais fácil. Aí beleza? Deixa eu descansar um minutinho, já era. Aqui ó, aí ó. Tá estabilizando. (185,7) uma casa decimal. 186. Nós pegamos ali, ó. Também está estabilizando 4,42, 4,41, já está estabilizando. É, 187,6, 187. (186,9) redondão 187 microsímetros por metro. 180, tá vendo? 186, é isso aí, já, ele não vai sair disso aí. Vou arredondar, 187 microsímetros por metro. Condutividade elétrica aqui é microsiemens por metro. É a unidade de leitura da condutividade elétrica. Agora vamos ver o pH. Um minuto que perdeu o som, peraí. Um minutinho. (186,9) redondão 187 microsímetros por metro. 180, tá vendo? 186, é isso aí, já, ele não vai sair disso aí. Vou arredondar, 187 microsímetros por metro. E o nosso pH também, olha lá, 4,32 é 4,3. 4,32, 4,3, isso aí, estabilizou. E 186,6, né? Então, redondou 187. Olha lá, beleza, estabilizou. 186,6, beleza? E o nosso pH estabilizou 4,3. Beleza? Então, é isso aí, gente. É só fazer isso, não tem segredo. A condutividade com álcool hidratado é no máximo 350.
E o pH, esse pH que eu tirei aqui foi de um alcanídro, mas o pH para um álcool hidratado é de 6 a 8. Né? Tem que ficar ali no eu. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. 2.414. Então, essa é a condutividade elétrica e também o pH-metro. O pH no caso aí é a indústria do etanol, tá?